Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu coração. Hoje, dia 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher, e aqui eu já quero deixar registrado os meus parabéns, a minha gratidão a todas as mulheres, a todas essas criaturas maravilhosas que nos influenciaram tanto. Vocês sabem, eu trabalhei na escola e tenho também o meu serviço na igreja. 90% do público é feminino, né? A gente convive muito mais com as mulheres que os homens. E eu aprendi muito com as mulheres, muito com essa questão do olhar feminino, que me influenciou muito em quem eu sou hoje, até mesmo para tomar cuidado e tomar conta dos filhos e amar a minha mulher aqui também, né? Então, muito do que eu sou hoje, eu sou muito grato a vocês, mulheres, a essa convivência maravilhosa. E por falar em mulheres, hoje nós vamos falar de amor, o amor de Deus por nós. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. João 3, 16 e 17. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, são dois versículos muito interessantes para nós, né? O primeiro, ele é muito forte para mim, porque de tal modo Deus amou o mundo que ele deu o seu Filho único. Você imagina, você que é pai, que é mãe, eu acho que é mais fácil a gente se entregar, a gente ir no lugar do filho. Mandar o filho é muito terrível, né? Eu tenho procurado, né, deixar o meu filho andar sozinho. Agora nós estamos nessa fase. Mas como é difícil, meu Deus, né? Como é difícil, ó, vai na missa sozinho, ó, anda sozinho. Nossa, é muito difícil, porque a gente tem esse cuidado. Então a gente sofre muito mais quando é com o filho do que quando é com a gente. Quantas pessoas que eu já vi fazer uma oração, não faça isso, viu? Assim, nossa, eu prefiro que dê em mim do que dê no meu filho. Uma certa doença, alguma coisa. Não, eu prefiro que vá para os pés da cruz de Jesus todo o mal. É assim que a gente tem que fazer a nossa oração. Que vá para os pés da cruz de Jesus. Mas é compreensível. Por quê? Porque nós amamos os nossos filhos. E olha só como que Deus deu essa prova. Deus, de tal forma, amou o mundo que ele deu o seu filho. Ele, olha, é mais do que amor isso. Ele preferiu, além de doar de si, ele preferiu dar o filho dele, que é uma prova de amor ainda maior. Mas por que Deus deu o filho? Não foi para condenar o mundo. Foi para dar a vida, né? Trazer de volta a vida ao mundo. Então o versículo 17 vem dizendo isso para nós, né? Deus enviou o Filho não para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Só que tem um detalhe. Se a gente não crê, nós não encontramos a salvação. Então o que quer dizer isso para nós? Que Deus deu os meios disponíveis para a salvação. Basta a gente acreditar no mundo. Mas, se Deus ama de tal forma o mundo, se Deus nos ama, por que nós sofremos? Por que as crianças passam fome? Por que tem fome no mundo? Por que crianças ficam doentes? Por que morre aí um bebê?
Se Deus ama o mundo, tem muita gente que diz isso. Ah, se Deus existisse, não teria fome no mundo. O vídeo ficaria muito longo se a gente entrasse nesse tema. Mas, só para dar uma pitada, por causa do nosso olhar. Nós temos uma maneira de enxergar a nossa existência de uma forma diferente do mundo espiritual, do mundo conforme Deus olha. Ou seja, em resumo, o nosso olhar é diferente do olhar de Deus. Nós temos uma teoria de enxergar o que está à nossa volta. Deus enxerga o todo. E Deus deu livre-arbítrio. Então por que nós sofremos? Por causa do livre-arbítrio também. Mas espera aí, o que a criancinha pequenininha tem a ver com as decisões de outras pessoas? Então nós sofremos por causa do nosso livre-arbítrio, por causa das nossas decisões e por causa das decisões de outras pessoas. A decisão de uma pessoa de jogar lixo na rua, lixo no rio, entope lá o bueiro e gera como consequência o quê? Quem não tem nada a ver, né? Como diz aqui em Minas, quem mora lá na Pirambeira é que sofre. Então aqui em Minas temos muitas montanhas, né? Então o abençoado deixa o lixo lá em cima e quem sofre é quem está lá embaixo, lá perto do rio, lá perto da represa, né? Lá perto da lagoa. Então a decisão do camarada lá de cima gerou sofrimento lá. E às vezes as decisões nossas também. Então muita gente sofre porque fuma. Eu não quero, né? Então muitas vezes as pessoas não querem as consequências da escolha. Eu, por exemplo, eu sou cantor. Estou meio parado agora por causa do tratamento, mas eu sei que por causa da minha profissão eu não posso muita coisa. Sorvete, não posso. Porque já pensou se a gente apresenta rouco? Não pode. Então, por causa da minha escolha, dessa profissão, eu tenho restrições. E todo mundo tem. É o que o pessoal chama de ossos do ofício. De tal forma, gente, Deus amou o mundo. Mas por que a gente não sente esse amor? Ou por que a gente não assim, fica tão compenetrado diante de um texto desse? Por que esse texto não nos desmancha, como diz assim? Porque nós também somos influenciados pelas teorias do mundo. Não estou falando aqui que são teorias que são boas para organizar a sociedade, são boas, mas nós não podemos ficar só com essas teorias. Só para citar um exemplo. Quando você fala aí, a separação da igreja e do Estado, quando você ouvir essa frase, o Estado é laico, de onde que veio isso? Quem que foi que falou a primeira vez? Então, só para você entender, nosso mundo hoje, esse mundo que nós vivemos, né, no século XXI, que a gente chama de pós-modernidade, nós somos influenciados por uma corrente filosófica de pensamento chamada iluminismo, que é mais ou menos uns 300 anos atrás. Então, quando você fala assim, olha, nós temos os três poderes, né? Quando lá em Brasília você visita a Praça dos Três Poderes, o que é isso? Montesquieu, que desenvolveu a teoria. Montesquieu, que é um pensador, um filósofo, um escritor. Então, essas teorias que influenciam o mundo que nós temos hoje, surgiram há mais ou menos 300 anos. Outra teoria econômica, né? Essa teoria aí de quando você vai, você paga, a teoria do liberalismo, né? De você comprar e vender, Adam Smith. E tem um pensador chamado Voltaire, ele foi muito influenciado pelo terremoto de Lisboa. Então, 1755, a cidade de Lisboa teve um terremoto muito grande. E Voltaire também meio que pensou isso. Poxa, mas
Se Deus existisse, não teria tido essa desgraça aqui, né? Quantas pessoas morreram? É o grande terremoto, depois se você quiser, faz uma pesquisa, o grande terremoto de Lisboa. E você sabe uma coisa curiosa? É que um dos prédios mais atingidos, que foi praticamente destruído, foi a igreja, a Catedral de Lisboa. E curiosamente, sabe onde foi preservado, o lugar mais preservado? A zona de Meretrício. Então Voltaire olhava tudo aquilo, mas ele não queria, ou ele não consistia da filosofia dele provar que Deus não existe. Mas ele então criou, meio que ajudou a criar a teoria do Deus criador. Não, Deus ele pode até existir, mas ele criou o mundo e deixou aí. E muitas pessoas, eu já ouvi, já conversei com muitos seminaristas, com padres, que falam, que tem mais ou menos essa corrente de pensamento, essa linha, que Deus ele criou o mundo, que deixou tudo aí pra gente, mas que é pra gente tomar conta, que Deus não influencia. E influencia sim. De tal maneira Deus amou o mundo que ele deu o seu filho. Ele nos ama, ele está conosco. Jesus mesmo vai dizer que ele jamais vai nos abandonar, que ele deixou o Espírito Santo e que todas as vezes que nós estivermos numa situação difícil, precisar falar alguma coisa, o Espírito Santo falará por vós. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Então, se Deus, ele só criou e deixou, como é que ele vai influenciar o nosso falar? O Espírito Santo, ele está com você, ele mora em você. Ele te dá esperança. Quando você sente essa, eu preciso fazer isso, preciso fazer o bem, preciso. Quando você sentir vontade de confessar, o que é isso? É o Espírito Santo te tocando lá. Então Deus influencia sim. E por que nós sofremos então? Por causa da escolha. Escolha nossa, escolha de outras pessoas, fatores da natureza. Por que eu estou doente? Por causa do fator natureza. Um padre, Padre Francisco, mandar um abraço para ele, ele falou uma frase muito bonita para mim, que é o seguinte: a vida é a coisa mais preciosa que a gente tem. Só que onde que a gente carrega essa coisa mais preciosa? Dentro de um vaso de barro. Então o nosso corpo é esse vaso de barro que carrega a vida. É um mistério de Deus. Tá vendo? A gente não compreende as coisas de Deus. A vida é a coisa mais preciosa e a gente carrega num vaso de barro. Parece coisa meio ilógica, né? Deus foi colocar uma coisa tão preciosa. Ele não podia colocar num corpo. Por quê? Porque nós não compreendemos a nossa existência como Deus compreende. Então, meu irmão, minha irmã, que você possa ter isso no seu coração. Deus te ama. Deus está aí junto com você. No hospital, na prisão, no trânsito, na cama, na festa, na igreja. Deus está com você, aonde você for. Deus não te abandona nunca. E essa passagem vai dizer isso para nós, no fundo da alma. Que a gente pode estar no maior pecado, Deus está conosco. Deus está ali para nos livrar, para trazer a gente para a salvação. Cabe a mim e a você abraçar essa salvação, abraçar a fé e viver melhor, viver cada dia melhor. A oração é isso, né? E eu quero aqui dizer para você que está aí passando por um momento difícil ou por um momento bom, deixa aqui nos comentários o seu nome, escreve aqui nos comentários, olha, eu quero pedir oração pelo fulano de tal, por quem está doente, ou então quero agradecer a Deus pelo filho que nasceu, alguma coisa. Deixa aí no comentário que nós vamos fazer as nossas orações na sua intenção, tá bom? Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos ilumine, hoje e sempre. Amém. Até sexta-feira, se Deus quiser.